A paz do Senhor, querido professor e professora, sejam bem-vindos. É com enorme satisfação que estamos aqui em nome do apoio pedagógico para mais um EBD em Síntese podcast. E hoje, com a lição de número 12, que temos como tema a realidade bíblica do Evangelho na cultura, né? Pois quando se fala de respeito do Evangelho e o seu alcance, é preciso que se observe que quando o Evangelho chega, ele transforma, ele sempre transforma, não é? Desde o nosso interior até a cultura também, nós podemos perceber muitas modificações. E até mesmo aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, quando alguém aceita, eles dizem logo, irmã Marcela, nossa, como aquela mulher mudou. Já não é a mesma pessoa, o que É, pode ter acontecido. Já outras pessoas dizem, olha, ela ali está com jeito de crente. Imagina nas é verdade. culturas fora do país, não é verdade? As mudanças que acontecem. E nós vamos, hoje, trazer algumas dicas pedagógicas para que você possa trabalhar esse conteúdo na sua sala de aula. Estamos aqui novamente com a irmã Ana Célia, convidada muito especial, que já esteve conosco na lição anterior e está aqui novamente, irmã Ana Célia. Já estamos caminhando para o nosso final do Finalzinho. trimestre, não é? Já a lição de número 12. E o que a senhora traz para contribuir para esta aula, irmã Ana Célia? Bom, irmã Miriam, a minha dica hoje é, como a lição ela fala sobre o Evangelho, sobre esse poder transformador do Evangelho, a minha dica vai ser baseada sobre ide e pregai, certo? Sobre nós fazermos o ide que o Senhor nos deixou, né? Então, para essa dica, o professor ele vai precisar apenas de duas folhas, certo? Uma folha totalmente preenchida, frente e verso, e uma folha em branco, certo? E aí o professor ele vai passar essas duas folhas entre os alunos dele. Depois que essa folha ela for passada entre todos os alunos, o professor ele vai perguntar o que que o aluno achou dessas folhas, né? E aí certamente os alunos eles dirão, né? Não, uma estava toda em branco, a outra eu percebi que tinha alguns versículos, os versículos eles estavam assim bem evangelísticos, com mensagens bem evangelísticas, os versículos eles estavam separados em cores, né? Eles estavam sendo destacados um do outro com cores. E aí depois que o aluno der as suas sugestões, né? Dizer o que ele achou, o que que ele tem a dizer com relação àquelas duas folhas, aí o professor ele vai dizer que a folha preenchida representa a nossa vida, a vida do cristão, né? Conhecedor da palavra de Deus, que tem a palavra de Deus dentro de si, que vive a palavra de Deus, né? Já a folha em branco, ela vai representar a vida daqueles que não conhecem a Cristo ainda, uma vida vazia, né? Muitas vezes sem esperança, e aí você vai convidar o seu aluno a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai dizer: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí, depois que você lê esse versículo com os seus alunos, você vai explicar para ele que essa folha vazia, ela precisa ser alcançada pelas nossas vidas, né? Que aquilo que nós recebemos de graça, que foi a nossa salvação, a gente precisa transferir, a gente precisa tornar Deus conhecido para que essas vidas que vivem sem esperança, né, que vivem muitas vezes sem paz, sem direção, elas possam ter um encontro com Jesus e ter as suas vidas transformadas, as suas vidas preenchidas, né? As suas vidas modificadas. Assim como a lição diz que o evangelho ele tem poder de transformar culturas, né? Então essa é a minha dica para o professor. Transformar culturas, preencher vazio, as páginas da vida que estão em branco podem ser preenchidas
principalmente com o conhecimento da palavra. Que dica maravilhosa, irmã Ana. E a dica que eu trago para você também é um quebra-gelo que você pode fazer no início da aula. Você separa no seu planejamento mais ou menos 5 minutinhos, entregue folhas em branco aos seus alunos, também folhas em brancos, né? Para ser Sim. preenchidas com a caneta, uma caneta e uma folha em branco, e pedaços de pano, alguma coisa que sirva como lenço. E você pede para que eles pensem em algumas transformações que podem acontecer em nossas vidas depois que somos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Algumas transformações, seja na família, seja na educação, na nossa educação, seja pessoal, né? E depois que eles pensarem em alguma transformação, vocês vão pedir para eles colocarem no papel, mas de forma mais desafiadora, com os olhos vendados. Eles vão vendar os olhos e eles vão não escrever, mas eles vão desenhar aquela transformação, seja nas vestes, familiar, na educação, mas eles vão desenhar aquela transformação que eles pensaram que aconteceu na vida, em suas vidas ou na vida de alguém, depois que aceitou a Jesus Cristo. Depois, todos eles vão mostrar o seu belo desenho que fizeram de olhos fechados. Vão mostrar para os outros, é claro, que os outros não vão conseguir entender, né? Mas quem está visualizando é que antes nós éramos o quê? Você fala, olha, porque antes nós éramos feios, mas depois da transformação, aí a pessoa vai falar o que aconteceu depois daquela transformação. Ele vai explicar que desenho é aquele e que tipo de transformação foi que houve na vida daquela pessoa. Não precisa citar o nome, não precisa dizer se foi consigo mesmo ou se foi com a família, mas eles vão falar sobre a transformação depois que aceitaram Jesus Cristo. A partir daí, você pode pegar uma ponte, formar uma ponte e começar a ministrar a sua aula, né? Você vai ter um norte a partir daquele entendimento, daquela compreensão da transformação após aceitar a Jesus Cristo. Você vai ter um norte e vai iniciar a ministração da sua aula. Essa era a minha dica e a dica da irmã Ana Célia, são dicas riquíssimas, e eu agradeço pela sua participação, por estar conosco até o final. Que Deus abençoe você e sua família, e eu sempre digo, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, avise a outros professores, diga de onde você é, deixe aqui o seu recado. Que Deus abençoe você e toda a sua família, abençoe sua aula, seus alunos, e até a nossa próxima lição. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.